Beleza, povo, vamos para mais uma correção. Todos os dias, nesse mesmo horário, eu vou estar aqui com você corrigindo uma questão de conhecimentos bancários. Aqui embaixo, você vai encontrar a playlist com as demais questões que nós já corrigimos e também um link para que você possa baixar o PDF com as questões já trabalhadas. Vamos então para a nossa questão, sem demora. O Conselho Monetário Nacional, o CMN, planeja, elabora, implementa e julga a consistência de toda a política monetária, cambial e creditícia do país. É um órgão que domina toda a política monetária e ao qual se submetem todas as instituições que compõem o sistema, né? Que o compõe. Uma das atribuições do sistema financeiro do Conselho Monetário Nacional é, aí ele fala na administrar carteiras e a custódia de valores imobiliários. Na B ele fala estabelecer normas a serem seguidas pelo Banco Central nas transações com títulos públicos. Na C, executar a política monetária estabelecida pelo Banco Central. Na D, regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis. A letra E, proporcionar liquidez às aplicações financeiras, fornecendo concomitantemente um preço de referência para os ativos negociados no mercado. Então vamos lá. Uma grande dica para você resolver essas questões que falam sobre atribuições do CMN, atribuições do Banco Central, é você entender que o CMN, o Conselho Monetário Nacional, ele é composto por 3 pessoas, pessoas físicas mesmo. Né? 3 ministros, na verdade, né? O ministro do Planejamento, o ministro da Fazenda e o ministro do Banco Central. O presidente do Banco Central tem um status de ministro. Por isso que eu já chamei desse nome para fixar essa informação na sua cabeça. Claro que o CMN tem vários órgãos de apoio, né? Tem o COMOC, tem várias secretarias que vão apoiá-lo em relação a questões que se referem a crédito empresarial, crédito rural, em relação a crédito habitacional, em relação ao mercado de capitais, em relação ao mercado de câmbio, em relação ao mercado creditício. Então, por quê? Porque ele precisa ter informações desses mercados para poder efetivamente ter uma tomada de decisão nisso. Mas eu quero que você fixe que o CMN ele é um órgão que normatiza por excelência. Ele não é um órgão que opera. Então, sempre quando você vê que atribuem ações ao CMN, desconfie. CMN ele não faz nada, abre aspas. Né? Verbos que indicam a ação de fazer, por exemplo, administrar, ele não administra nada. Executar, ele não executa nada. Quem executa diretamente vai ser o Banco Central, que é o grande gestor do sistema financeiro. A Comissão de Valores Imobiliários é o grande gestor do mercado de capitais. É o grande supervisor, o grande gestor. Por sua vez, eles fazem uma normatização, mas na hierarquia da norma, o CMN ele vai emitir resoluções.
E o Banco Central, por exemplo, vai emitir carta circular. A CVM vai emitir instrução normativa. Nada mais são do que explicações, por assim dizer, a grosso modo, do que o CMN vai resolver. Né? Explicações de uma maneira grosseira, mas simples de compreender. Então, nunca você vai imputar ao CMN operações. Pense que o CMN não é braçal. São só 3 pessoas. Não teria como ter uma atuação braçal. E 3 pessoas que têm funções importantíssimas e complexas. Ministro da Fazenda, acho que é a função mais complexa que tem dentro da federação. E ele também é presidente do Conselho Monetário Nacional. Ministro do Planejamento é o cara que, por exemplo, vai autorizar a realização de concurso público, dentre outras demandas. Ele também faz parte do CMN. O presidente, né, do Banco Central tem toda essa atuação como presidente do Banco Central. Não tem como o CMN ser o que opera. Então, vamos lá. Administrar a carteira nunca vai administrar a carteira de nada. Não existe para isso. Eu podia, obviamente, pegar aqui com você a legislação, a lei, e trazer para você o artigo. Mas eu prefiro que esse tipo de explicação fique nesse campo, porque eu acho que é mais tranquilo para você. Não há necessidade nesses concursos bancários de estender a explicação para a legislação. Estabelecer normas. Opa, aqui é uma outra coisa. Estabelecer norma é uma outra história. Estabelecer normas a serem seguidas pelo Banco Central nas transações com títulos públicos. Sim, sim. Podemos colocar como certo. Mas o Banco Central ele negocia título público. O Banco Central tem uma atuação com título público que não é ele que emite, né? É o Tesouro que emite. Mas ele tem uma atuação lá no mercado primário com os dealers. Em outras questões eu explico um pouco mais para não deixar muito grande esse vídeo. Sobre essa atuação dele em relação a títulos. Mas executar, não, o CMN não executa nada. Absolutamente nada. Regular também é uma execução, né? É uma ação. Ele não tem ação nesse sentido de executar nada. Propiciar liquidez às aplicações financeiras, fornecendo concomitantemente um preço de referência para os ativos negociados no mercado. Não tem esse papel o CMN. Ele não tem esse papel de trabalhar em cima de fixação de preços. Ele vai zelar, não é propiciar, porque propiciar dá a entender uma ação, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas ele vai zelar pela liquidez e solvência, não de aplicações, das instituições financeiras. Mas como é que ele pode zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras? Justamente estabelecendo regras que tornem o sistema mais seguro. Essa é a ideia. Né? Estabelecendo regras que evitem a alavancagem irresponsável. Né? A alavancagem é uma coisa lá de mercado de capitais e mesmo assim é limitada. Né? Alavancar é quando você se compromete com o além do que você tem. Né? Ou com uma perda muito além do que você coloca. Seria melhor colocar dessa forma. Né? Então a ideia do CMN é zelar por uma segurança no sistema. E por isso que a gente fala que ele zela
pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Ele autoriza também emissão de papel moeda por meio do Banco Central. Esse é um outro assunto que é um pouco mais amplo que isso, mas pode-se dizer que ele autoriza. O Banco Central solicita a emissão de papel moeda ao CMN. O CMN envia isso para o CAI, para a Comissão de Assuntos Econômicos, que é composta por 18 senadores titulares, 18 suplentes. O CAI vai dizer se pode acontecer ou não, e aí o CMN volta a decisão para o Banco Central. Se diz que ele autoriza, porque se não passar dele, nem chega no CAI. Por isso que se fala que ele autoriza a emissão de papel moeda, mas só coloquei essa explicação para aproveitar esse tempo dessa questão, mas eu vou ficar por aqui para não prolongar mais. Acho que já consegue ter uma base em relação a isso, em relação a essa competência. Eu quero que você fique, sobretudo, com a ideia de que o CMN são só 3 pessoas. Estou falando a grosso modo, porque óbvio que são assessoradas por uma estrutura. Mas, a grosso modo, são só 3 pessoas, não ter 3 pessoas que têm papéis importantíssimos, além de presidirem e de comporem, o Conselho Monetário Nacional. Seria impossível que eles tomassem ações. Então, percebeu que a questão está falando sobre ação, né? Ação operacional, do tipo executar, do tipo administrar, do tipo regular. Desconfia, porque isso não é coisa de CMN. Isso é coisa de quem é gestor, de quem é supervisor. Isso é coisa de Banco Central. Pensa numa empresa. O diretor de uma empresa, ele não executa, ele manda o gerente dele executar. O Banco Central é como se fosse o gerente. O CMN é como se fosse o diretor da coisa. E o Ministério da Fazenda, ao qual o CMN é vinculado, aí sim, seria como se fosse o presidente, né, da coisa, né, da relação sobre o sistema financeiro nacional. Teve alguma dúvida? Posta aqui embaixo nos comentários. Dá like no vídeo, compartilha. Se tem alguma questão que você gostaria que a gente abordasse, coloca ela aqui embaixo nos comentários. E a gente se fala no próximo vídeo, no mesmo horário, falando sobre conhecimentos bancários. Aqui tem uma playlist para você e tem um link para você baixar também no PDF. Um grande abraço e até a próxima.